textos, então eu convido a você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler mais uma vez o versículo 4. Amém, queridos? Acharam? Acharam? Amém. Amém? Então, Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Senhor Deus maravilhoso e querido, mais uma vez estamos aqui na tua casa e contando com a tua graça, se apoiando na tua graça, esperando na tua graça. E eu, Senhor, mais do que todos eles, sei muito bem disso. Que frente a todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as vezes que eu entristeço a Ti, a Teu Espírito, todas as vezes que eu falho em observar a Tua palavra, e ainda mesmo assim, Senhor, Tu me trazes aqui e me usas como um veículo para transmitir a Tua palavra. Senhor, não sou digno de Ti, não sou digno de estar nessa posição e nem de estar atrás da Tua palavra, Senhor. Mas, como eu disse, Senhor, conhecendo a Tua graça, nós estamos aqui para receber de Ti a Tua instrução, para receber de Ti, Senhor Deus, a Tua bênção, para que as Tuas palavras, Senhor, entrem em nossos corações e produzam vida eterna. Essa é a nossa oração. Oh Deus amado, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Bom, nós falamos então, começamos esse assunto no domingo passado sobre disciplina. Disciplina, nós precisamos entendê-la em dois aspectos, né? Quando nós lemos aqui a recomendação de Paulo, a ordem de Paulo, de que os filhos fossem criados na disciplina do Senhor. Então, aqui nesse texto, ela é usada como instrução, como significado de ensino, de instrução, né? de preceitos. Os preceitos de quem? Do Senhor. Mas nós temos que entender também e olhar essa palavra em um outro aspecto. Então nós olhamos que ela significa ensino, ela significa instrução, mas ela também significa correção. Portanto, nós temos a disciplina ensino e a disciplina correção, corretiva, que aplica à criança, que aplica ao filho, o que for necessário para que ele, quando se desviar dessa disciplina, quando ele se afastar dessa disciplina, quando ele sair debaixo dessa disciplina, como nós vimos ali, ele então deve receber algo, ele deve receber um complemento para que ele entenda que ele tem que voltar para debaixo dessa disciplina. Amém? Isso que é esperado de nós pais. Esse é o dever que Deus deu a nós. Eu tenho certeza que todos nós queremos que nossos filhos cresçam para ser cidadãos respeitáveis, não é verdade? Honestos, que produzam algo bom para a sociedade. Então nós precisamos, mais do que nunca, atentar para o que diz a palavra de Deus, para que esses resultados se cumpram na vida das nossas famílias. E quando a Bíblia fala de disciplina corretiva, a Bíblia fala de disciplina física. A Bíblia fala de vara. A Bíblia fala de correção. E esse assunto é um assunto muito polêmico nos nossos dias. Porque se você for fazer uma pesquisa, ouvir os psicólogos, ouvir o modo de pensar dos nossos dias, você vai ver que eles não concordam com essa
com essa coisa de disciplina física. Eles não concordam em você fisicamente corrigir o seu filho. Por isso nós abrimos a nossa reunião de hoje com aquele versículo de Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Cuidado com o ensinamento dos homens, cuidado com os rudimentos do mundo, cuidado com as suas vãs sutilezas, as suas filosofias. Cuidado. Né? Quem você prefere ouvir? O homem e a sua sabedoria que constantemente tem que ser refeita, recalculada? Ou a sabedoria de Deus, que 2000 anos ou mais, né? Estou falando do Novo Testamento, mas com o Antigo Testamento nós temos livros aqui que ultrapassam os 3000 anos de idade e ainda está aqui e ninguém consegue rebatê-la ou provar que ela não funciona ou que ela não é verdadeira. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós podemos achar muitas outras razões, muitos outros argumentos para dar suporte a isso, mas para limitar tudo, para abreviar, porque ela é a palavra de Deus. Por isso que ela ainda está hoje em nosso meio, por isso que ela ainda é o livro mais lido na face da terra, mais publicado, mais traduzido, que mais influencia a sociedade dos homens, porque ela é a palavra de Deus. Então nós devemos decidir quem nós devemos ouvir. E hoje nós ouvimos coisas como a correção física vai ensinar a criança a ser violenta, vai mexer com a autoestima da criança, vai levar ela a ser um indivíduo deprimido, né? Vai produzir ira no coração dessa criança para com a sociedade, para com os pais. Né? Será que isso realmente acontece? Eu diria que sim acontece, quando essa disciplina não é feita segundo o que a Bíblia instrui. Segundo o que a Bíblia instrui. Quando nós aplicamos a disciplina com pecado, motivada pelo pecado, ela sim produzirá esses efeitos. Mas quando nós seguimos as instruções que a palavra de Deus nos dá, nós obteremos os resultados que todo pai quer para os seus filhos. Amém? Amém? Então esse assunto tem produzido um grande número de debates nos nossos dias. Porém a Bíblia instrui que os pais devem disciplinar fisicamente os seus filhos. Porém a sabedoria do homem moderno nega a necessidade dessa forma de correção. Ou ainda diz que é prejudicial à criança. Prestemos atenção ao que a Bíblia diz e veremos que o que a Bíblia diz é essencial à vida das crianças e que nenhum mal pode ser produzido quando seguimos as suas instruções. Então, alguns aspectos da disciplina, nós já vimos a disciplina como ensino e a disciplina como correção, né? A disciplina corretiva. Portanto, disciplinar não é simplesmente punir, mas sim ensinar, instruir e restaurar o bom procedimento. Lembre-se disso. Nosso dever como os pais, então, não é o de punir ou controlar os nossos filhos, mas de ensiná-los com amor, respeito, o valor da obediência, a realidade e as consequências do pecado. Amém? Vamos então ver o que a Bíblia diz sobre correção, né? Sobre a correção física. Qual é o ponto de vista das Escrituras? Porque é isso que nos interessa. Para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios. E mantenha aberta aí que a gente vai ler vários versículos. Primeiramente, você pode ir lá para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. No domingo passado, nós comentamos que
Todo ser humano, quando ele nasce pecador. Porque por causa da desobediência de Adão, uma maldição entrou na criação de Deus. Então nós nascemos pecadores, nós nascemos com uma inclinação para o mal, com uma inclinação a nos rebelarmos contra Deus. É como se nós fôssemos programas de computador e de repente um vírus entrasse em nós e de repente então nós não conseguimos mais funcionar como nós somos criados para funcionar. Nós estamos defeituosos, nós estamos impedidos de realizar aquilo que nós somos criados para realizar. Assim é o pecado. Ele corrompe a nossa integridade e nos impede de sermos aquilo que Deus nos criou para ser. E não importa onde você nasce, em que cultura, você é um ser humano e você é pecador. E você precisa da graça de Deus, que vai te dar salvação. Essa é a única maneira. Foi para isso que Jesus morreu. Então toda criança pode ser até bonitinha como Casey, com essa chupetinha, com esse olhar, com esse lencinho, mas ele é pecador. E logo, logo ele vai mostrar suas garras e os seus dentes afiados. Ele vai mostrar que é egoísta, ele vai mostrar que é mentiroso, ele vai mostrar que ele só pensa nele, que ele é orgulhoso, que a todo custo ele vai buscar que a sua vontade se cumpra. Amém? Todos nós somos assim. Por isso, nós devemos também observar o que a Bíblia diz sobre disciplina. Portanto, capítulo 10, versículo 13. Nos lábios do entendido acha-se a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus hoje, a correção produz entendimento. Você quer ter um filho tolo? Deixe de corrigi-lo. Agora, se você quer ter um filho entendido, corrija-o. Corrija-o. Corrija-o com a vara. Corrija-o. Use a dor para chamar a sua atenção. Não existe coisa melhor para chamar a atenção de uma criança do que deixar que ele sinta um pouco de dor. Você vai ter toda a atenção dele. Ele vai prestar atenção no que você está dizendo, ele vai esquecer de todas as distrações e vai prestar atenção na sua mensagem. Isso que a Bíblia nos ensina isso. Então a Bíblia produz entendimento. As costas do tolo precisam de disciplina, é isso que a Bíblia nos diz. E nós devemos aplicá-la. Capítulo 13, versículo 24. Quem ficou bravo que eu falei dele? Falei para vocês. Está protestando já. Capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o disciplina. Amém? Isso é a palavra de Deus, gente. Que a verdadeira demonstração de amor não é quando você deixa de disciplinar o seu filho, que deixa ele fazer tudo o que ele deseja, que dá a ele tudo o que ele te pede, que deixa ele correr sem repreensão, mas quando você o para e a seu tempo você o disciplina. Você estará mostrando o verdadeiro amor pelo seu filho, pela sua filha. Porque os frutos dessa disciplina são grandes e não são só para a nossa vida, só para esse tempo. Nós vamos ver a seguir. Portanto, se você realmente ama o seu filho, discipline. Discipline. Corrija-o. Amém? Provérbios 19, capítulo 18.